Olá, tudo bem? Pastor Wesley tá chegando na área aí para falar um assunto nervoso que eu tenho visto na palavra de Deus que não existe, mas eu também vou refrescar a mente de todo mundo, que eu sempre estou dizendo, que as pessoas estão achando que eles estão falando de trindade. Trindade, que palavra é essa, né? Pois é uma palavra nervosa, trindade. Na verdade, trindade é a trindade pagã. Isso. E é isso que nós vamos ver agora, se realmente o Espírito de Deus é uma pessoa ou não. E eu tenho conversado com muitas pessoas, e muitas pessoas têm dito que são três pessoas, são três em um. Não existe isso. Será que Deus é doido? Não, não é doido. Eu vou falar de uma coisa muito legal. E eu tenho como provar em várias, só de 10 mensagens na Bíblia que falam, e textos e bíblicos que falam. E se tu procurar trindade na Bíblia, não encontra. Certo? Até o padre, deixa eu ver o nome dele ali, Domiciliano, revelou que a trindade é uma coisa católica, não tem nada a ver e não existe no Novo Testamento. Beleza? Então, só para vocês entenderem. Trindade não tem nada a ver com Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo nada é que ele é o impolúvel, o invariável, ele é tudo, ele é o poder, é a longanimidade do poder de Cristo. Ele é a extensão de Cristo, do poder de Deus para com Cristo e para o mundo. Só que as pessoas não entendem. Eu vou dar uma leitura aqui e explicar para vocês o que é o Espírito Santo, que não tem nada a ver com uma pessoa. Ele é o poder de Deus. Certo? E aí os pentecostais, os religiosos, a igreja infiel, a igreja fiel, ficam tudo dando glória à Santíssima Trindade pagã. Que santa não é nada. Certo? Eu tenho aqui uma mapinha mental em delta que revela tudo sobre isso. Então vamos lá, já que vocês são estudiosos mesmo, os que estão me criticando aí, falando disso, trindade, não sei o que eu tô louco, estão até mandando eu ir a merda. Então vai aí, ó, a palavrinha para quem tá mandando eu ir a merda aí, ó, só para vocês saberem. Já que vocês não estudam, eu vou dar uma lição para vocês de aula aqui, ó, dar uma aulinha para quem acha que é o bambambam, beleza? Interpreta a Bíblia como vocês acham que deve ser interpretada. Ah, eu entendo dessa maneira. Não. Todo mundo tem que interpretar a palavra de Deus num contexto e num só espírito. Então, numa concordância. Fora disso, é procedência maligna. Então, vamos lá. Ele me disse, João, por que você duvida? Por que você está assustado? Esta imagem não é estranha para você. Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com você sempre. Eu sou o Pai, eu sou a Mãe, eu sou o Filho, eu sou o inviolável. Estão entendendo? O Espírito Santo é tudo num só, é Deus, num só pleroma. Ele é impoluto, ele é inviolável. Quer ver só quem é Deus e o Espírito Santo? Olha só. Eu sou o Pai, eu sou a Mãe, que é a palavra dele. Eu sou o Filho, que é Cristo, eu sou inviolável e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, que foi, o que será, para que você conheça tanto as coisas que estão invisíveis, quanto aquelas que estão visíveis. E te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. A Bíblia não fala isso para vocês, fala? Ela fala, só que os tradutores romanos deturparam a palavra de Deus, a forma de se expressar, e tiraram as coisas de Deus. Então presta atenção como eles não querem saber de Jesus. Os caras são, esses sacerdotes católicos, eles são malignos, eles são diabólicos. E eles é que vão trazer todo o mal, e eles é que vão, através de todas as seitas, revelar o anticristo, o filho do Belial, depois de Gog e Magog, por causa da Santíssima Trindade.
certo? Olha só. E diz mais. Inabelável do homem perfeito. Agora, em vista disso, possa receber as coisas que eu te hei de ensinar hoje, e possa apontar àqueles espíritos que são companheiros da raça inabalável, homem perfeito. Então, os seres humanos são homem perfeito, não são pecadores. Beleza? São pessoas que praticam pecado por consciência, e a palavra de Deus, ou Deus, chama nós de pecadores e desobedientes. Eu perguntei por curiosidade, João falando, e ele me disse: a união de uma monarquia com nada acima dela. Não existe nada acima do Espírito Santo e de Deus, não existe. Então o Espírito Santo e o Pai é uma só. Não tem terceira pessoa. E não tem trindade. Fora da casinha. Olha só. É o Deus Pai de tudo, sagrado, inviolável, que existe acima de tudo. Aquele que é o Pai da imperceptibilidade, existindo como luz pura dentro da qual nenhum olho consegue olhar. Ele é o Espírito invisível. Não é correto pensar dele como um Deus ou algo similar, porque ele supera a divindade. É um domínio que não tem nada acima dele para governá-lo, porque não há nada existindo antes dele. Nem ele necessita dele. Ele não necessita de vida, pois ele é eterno. Ele não precisa de nada. Ele não pode ser aperfeiçoado como ele fosse deficiente. E não necessita de aprimoramento. Pelo contrário, ele sempre primeiramente perfeito. Ele é luz, ele não pode ser limitado, já que não há nada anterior a ele para imitá-lo. Ele é insondável, já que não existe ninguém anterior a ele para examinar. Ele é imensurável, porque não há alguém anterior a ele que possa medi-lo. Ao invés, ele é invisível, já que ninguém pode ser capaz de visioná-lo. Ele não é uma eternidade existindo eternamente. Ele é inefável, já que ninguém foi capaz de compreendê-lo. Para falar sobre ele. Ele é inominável, já que ninguém há anterior dele para dar-lhe um nome. Ele é uma luz imensurável, puro, sagrado, impoluto. Ele é inefável, sendo incorruptivelmente perfeito. Ele não é perfeição, nem a bem-aventuranças, nem divindade, pois ele é algo muito superior a estes. Ele não é indemnitado, nem delimitado, mas ele é algo muito superior a esses. Ele não é corpóreo, não é incorpóreo e nem corpóreo. Ele não é grande e nem pequeno. Ele não é uma quantidade. Ele não é uma criatura. Nem é possível alguém compreender. Ele não é algo que pertença a tudo que existe. Pelo contrário, ele é algo que é melhor que isso. Não que ele seja simplesmente superior, como ele fosse incomparável ao outro, mas ele é algo que pertence a si próprio. Então significa que Trindade, Espírito Santo e Deus são uma coisa. E Trindade, esse nome é pagão. Esse nome é revelação. Estudando a numerologia cabalística, estudando a numerologia da religião, estudando os deltas sobre religião e trindade, não é muito agradável a conversa. Não é muito agradável. Mas aí os calvinos, o proto-botanista, pré-botanista, vem naquela linha católica, apostólica romana, lá de Constantino, da Santíssima Trindade. Aonde? Se ele sabe, esses bispos, cardeais, o Papa, o jesuíta, todo mundo sabe. Certo?
Ku Klux Klan, tudo isso, essas seitas, certo? Os homens, os matriarcas lá do passado, sabiam tudo. Que não existia isso, isso foi uma forma de trazer religiosidade, escravidão mental na mente das pessoas, a trazer um vício religioso. E as pessoas acham que está tudo certinho. Certo? Outra coisa, não existe três pessoas, existe o filho e o pai e o filho. Paulo mesmo diz que não há outro Deus, não são três deuses. Deus é um só. E o Espírito Santo é o poder dele, é o alongamento de Deus que paira sobre todo mundo. Por isso que a Bíblia diz, os olhos de Deus andam por toda a face da terra e do universo. Claro, o Espírito de Deus é tão poderoso, Deus é tão poderoso, ele é um ser tão poderoso que ele não tem um terceiro. Não existe três deuses, existe o Pai e o Filho. Ele criou Cristo para a glória dele, para salvar você e a mim, principalmente da religião. Gente, vocês sabem o caminho do anticristo na Bíblia? É imenso. Vocês sabem que o anticristo tem uma religião. Muitos dizem, religião significa em grego religar. Religar o quê? Religar no quê? Vocês sabem o nome dos mentores? Eu sei, eu tenho aqui. Eu tenho aqui os livros dos mentores e os nomes deles. Vou dar só uma ideia. Ali está. Leviatã é uma referência do poder desses mentores que dominam corpos religiosos e seitas no mundo e no nosso país, levando milhões de pessoas a serem romanos, brasileiros romanos. Vamos estudar isso, a genealogia. E aí? Em Atos dos Apóstolos já fala sobre isso. Romanos convertidos ao judaísmo. Você está entendendo? E vem os betões, saxões, o germânio, os saxões. Tem que ver a origem, que são tudo Roma. Os europeus são tudo romano. Porque nas cruzadas, se eles ganhassem, por que eu estou entrando nesse assunto? Para chegar na Trindade. O Império Romano Católico é um dos cânceres que está sobre essa terra. É através desse sistema e de todos os outros sistemas de seitas que se dizem religião ou tem um título de igreja, isso é falso também. Isso está levando ao quê? A levar o povo para um desigrejismo e uma apostasia. Por que então na Torá não tem trindade? Por que nos originais não tem trindade? Por quê que os muçulmanos não aceitam trindade? Por que o judaísmo não aceitou trindade? Isso só veio de Constantino para frente. E isso só veio de Constantino para frente. Antes disso não existia. Tanto que mataram os mártires de Jesus por causa disso. Porque Constantino observou, e os homens daquela época observaram, que através do Evangelho de Cristo dava para ganhar dinheiro e levar o povo cativo. E é verdade. Eles queimavam a Bíblia, só eles podiam. Os caras eram inteligentes. Então, nós hoje somos tudo descendentes de romanos. A Bíblia que você tem aí, Ferreira de Almeida, da Igreja Católica, essa igreja aí, essa Bíblia aí é deles. Eles que têm os direitos autorais dela. Eles escrevem o que eles querem aí dentro. E aí veio o Calvino, veio os religiosos defender a Santíssima Trindade. Entendeu? Então, como eu vou trazer aqui para vocês uma lida legal, olha só. Fundamento.
padre Domiciliano comentou, tá aqui, para vocês verem, certo? Iecum, Casabel, Gradael, Pimeu, Casiade, Tabaete, Becá, são demônios, e o espírito das Goétias é que estão aqui na religião católica e na seita geral, os sentinelas caídos em delta treva, que é o olho fechado, o anticristo, religião revelado. Vocês estão entendendo? Então aqui está o olho em delta. O que significa olho em delta? Olho fechado, treva, porque não quer enxergar, não quer ver. Olho aberta, delta para cima, dualidade, bem e o mal, certo? Aqui treva, dualidade, triângulo para cima, que é o delta. Entenderam? Então um mapinha mental aí para vocês que estão se achando os caras. Beleza? Fique indignado. Fique indignado. Sabe por que eu me tornei um desigrejado? Conheces a verdade sou liberto da religião. Sou liberto do calvinismo, do pré-tribulacionismo arminiano. Eu não sigo nenhuma vertente. Adventismo faz uma lambança. Tá entendendo? Eu não acredito nada nisso porque isso são vertentes católicos. Todas as filhas da Igreja Católica são os evangélicos. Ou eu estou errado? Me prove que eu estou errado. Me prove, eu quero que alguém venha me provar que todas as religiões brasileiras ou placas de igreja não vêm da filha romana, da mãe romana. E todo brasileiro não tem genética romana. Me poupe, né? Me poupe. Quer dizer, eu estou errado. Eu estou errado em dizer que Trindade não tem nada a ver com coisas de Deus. Trindade não tem nada a ver com coisas celestiais. Deus, Ele é único. Ele olha para dentro de si mesmo e vê a sua própria luz. Ele olha para dentro do espírito dele e vê o próprio espírito dele. Ele auto-vê a imagem dele dentro dele mesmo, na própria luz dele. E ele formou Cristo para quê? Para dar a glória de Deus na nossa vida, para salvar uma criação perfeita. Entendeu? Porque Ele nos ama e Ele criou uma coisa tão perfeita. Nós somos o xodozinho de Deus. Mas nós estamos indo para uma festa, porque decidimos ir para uma festa, e lá nessa festa não há regras. Se chama bagunça da religião na nossa mente. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. O meu país está com os olhos fechados, porque estão com os olhos fechados, e tudo que é o olho fechado é treva. Por que ninguém conta que os crentes desse tempo estão indo para a apostasia de 100 anos para cá? Por que de Adão, que é a referência à mulher, que é o cordeiro, Adão é o cordeiro, Adão, que é a referência da noiva, Eva é a noiva, a igreja, referência. Por que de Adão a Abraão são 2000 anos de diferença? Por que esses caras não tinham Bíblia? Não tinham mandamento? Por quê? Por que a Cabalá foi dita no século I com Abraão? E quem traduziu foi Abraão. Quem escreveu foi Abraão. Enoque, retidão dos sentinelas, de justiça. Esse cara tem um papel importante dentro da Bíblia. Só que alguns livros inspirados 100% um fio de cabelo. Esse maldito império sacerdotal romano deturpou a palavra de Deus por mentira. E agora
Fica um povo, uma nação, acreditando em ídolos, achando que Deus está nas imagens, está em igreja. Deus não está na tua igreja. Fica um viés aqui. Gostaria que todas as igrejas no meu tempo fossem demolidas, quebradas, jogadas ao chão. E o povo buscasse o poder de Deus no tempo igual no tempo de Enoque, 7, certo? Antes de Noé. Essa era que eu queria. Tenho orado para Deus dar discernimento, para Deus quebrar as igrejas, destruir essas coisas. Ah, mas a igreja salva muita gente. Tu salvaria muito mais gente se tu fosse na casa das pessoas. Os que já se tornaram intelectos na palavra de Deus, ensinaram discípulos a segui-los. Leva essas pessoas para dentro da casa delas e salva os que estão chorando dentro da casa delas, porque estão olhando para a vida de muitos homens lá dentro da igreja que não condiz o que prega. Pastores pregando a lei no tempo de hoje, botando as ovelhas em cárcere privado, com dogmas, costumes religiosos, religião luciferiana. Quer dizer, então aí fica usando como regra a Bíblia. Vou dizer uma coisa para vocês, a Bíblia não é para sábios. A Bíblia é para quem está com uma mente doente, para quem está no pecado. A Bíblia é para o desobediente, para o rebelde. Entendeu? Quando eu era rebelde, ela foi bom para mim. Agora que ela me libertou, eu não preciso mais dela. Sabe do que eu preciso? De um joelho no chão, um coração quebrantado, tremendo na frente de Deus de temor, entregando a minha vida a Cristo, fazendo a minha alma sendo renovada todo dia no nascer do sol e no pôr do sol, renovando para ter um sono maravilhoso. E eu vou ficar acreditando, eu vou falar a verdade. Querem me xingar, xingue, mas eu vou falar a verdade. Trindade é a operação do caminho para o anticristo, a trazer uma idolatria na mente das pessoas. Isso até no povo, nos filhos da Igreja Católica. Porque ele segue a Bíblia Católica. E se ele segue a Bíblia Católica, eles seguem a referência da Igreja Mãe. E o que eu estou falando não é pautado em falsa palavra de Deus. Eu estou vendo a Bíblia original, estou estudando muito, cada dia mais, me aprofundando com sabedoria, orando em espírito para Deus, me dá sabedoria. Eu só quero sabedoria. Eu não preciso de pão nem leite. Eu me alimento com comida sólida, maná de Deus, ao qual o poder de Deus me liberta das amarras do laço da religião. Quer ver? Se a palavra de Deus, a Bíblia, a igreja é tão importante, por que dentro das igrejas estão todos se matando? Falam de amor, mas um irmão não visita o outro. Falam de amor, tanto amor, vamos amar os irmãos. Na internet é fácil ficar falando que temos que amar um ao outro, não é? Agora quero ver tu amar o cara que não gosta de ti, que tu vai na casa dele, daquele irmãozinho, que nem serve um café quando tu tá lá. Às vezes tu tá com uma fome nervosa. Tô só sintetizando aqui um exemplo. O amor é se preocupar com a pessoa. E os que Deus tem me colocado no meu caminho, eu tenho me preocupado visitá-los. E Deus tem honrado aqueles que têm passado no meu caminho. Então, eu não preciso mais de igreja. Eu não dependo mais de igreja. Quando eu estava recebendo os primeiros passinhos para Cristo, beleza. Mas eu não preciso. Eu entendi que se nós acabássemos com as igrejas e todo mundo saísse a pé nas casas, falando de Deus, orando, salvando vidas, nos tempos de apostasia que nós estamos hoje, de um mundo desigrejado, de uma nação desigrejada, aí sim, Deus vinha com poder e salvação. E eu provo isso. Deus está falando, se o meu povo se humilhar em oração, quer dizer o quê? Oração.
Ele vai orar, depois ele vai agir. Agir como? Evangelizar. 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 E quando Deus te dá uma fé pelo ouvir a palavra dele, ele faz você ter sabedoria se tu quer. Se tu tiver interesse de conhecer ele, ele mesmo diz que se você der ouvido à minha sabedoria, ao meu conhecimento, eu farei que você me conheça e conheça a Deus. Que ele vai fazer você conhecer a Deus e eu conheço a Deus. Dia de amanhã não me pertence. Quem que falou que não me pertence? Quem é o mentiroso que falou isso? Não acredito se está isso na Bíblia. Eu não acredito se eu sou eterno, não é verdade? Então dia de amanhã vai me pertencer. Vivo ou morto, meu espírito vai todo dia viver. Então eu não acredito nisso. Eu acredito que se eu sou eterno na presença de Deus, então o dia de amanhã me pertence. O dia posterior me pertence. A eternidade me pertence. Agora, o que eu não posso é passear na igreja dentro de um contexto no mundo virtual, como eu tenho visto, e tenho ficado triste. As pessoas colocando regra nas pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Quer dizer, tudo contravencionista. Quando pecam, não se arrependem de seus pecados. Aos meus pecados cometidos esse ano, eu tenho dobrado meu joelho noite e dia. Minha alma tem se desfalecido porque pequei contra o meu Deus. Então o que eu estou dizendo, Trindade é coisa maligna. A Trindade é um corpo de dogma, de costumes, para religar a uma nação inteira a uma nova ordem mundial, ao caos e ao sofrimento, mas com cara de festa. Entendeu? Com cara de festa. O anticristo vai vir antes de Cristo. Para quê? Para fazer a limpeza, para vir o cordeiro e fazer a festa com a noiva. E aí? Vocês acham que o anticristo veio para trazer guerras? Quem está trazendo guerra, sabe quem é? É os homens. Os homens que estão fazendo guerra. Óbvio, foi induzido por uma mente maléfica, que é Gradael e Ecum, que são rebeldes, certo? Amalom, Amaloque, entendeu? São deuses, demônios, deuses de poder, Baal. E aí? Príncipes das Goétias dominando gerações e gerações, até o meu tempo, até vai ser tempos futuros. Esses demônios, príncipes e potestades que estão caídos no nosso ar, trazendo trindade, quadridade, quinto. Nossa do céu, é tanta trindade que nós estamos tudo trincados já de tanta trindade. Eu tenho andado nas igrejas, eu tenho visto e notado. Tu quer ver uma igreja lotar? As dita igreja de Deus, que aquela igreja não é santa. Santo é uma pessoa que vai se separando do pecado ao longo de sua vida em busca da salvação por causa em uma forma de santidade. Entendeu? A igreja não é santa. A igreja é palco de satanismo. Tu é louco? Não, é palco de satanismo. Porque quando os obreiros brigam lá dentro da igreja, é o que lá? Quando há inveja no meio do povo de Deus lá dentro. Por isso que Jesus diz, o meu povo peca de dia e o sacerdote peca à noite. Está querendo dizer o que com isso? Que na casa de oração as pessoas estão pecadas. Aquele lugar onde se reúne para ouvir e louvar a Deus, lá eles estão tudo cheio de demônio. No meio deles. Deus falou, eu não habito em coisas feitas por mãos humanas. Em templos feitos por mãos humanas. Então, significa que a igreja, Deus não está lá. Placa de igreja, referência, nada disso. Aí tem que ser tudo. O governo tinha que mandar passar um trator e botar uma lei. Pastor na rua, evangelista na rua. Querem se reunir nas fazendas, nos campos de futebol. Beleza? Acabar com o futebol também, que isso é idolatria. E feitiçaria. Deus Amalom.
Jabulon. Beleza? Tudo sacrifícios a demônios. Não vem para grupo que não é. Tudo sacrifícios a demônio. E vem dizer que Deus está ali. Aonde? Que Deus colocou a bola dentro do gol. Da onde que Deus está numa cidade ou num país que é idólatra? Se ele já falou isso para Israel, não vai falar para mim e para ti? Se ele não vai dizer, se vocês idolatram a Santa Trindade, ele é o teu Deus, não eu. Ele no seu manual de instrução para a gente crescer e se livrar do paganismo, de uma vida do velho homem, o que que ele diz? Todos os idólatras que seguem seus ídolos se tornam igual a eles, cego e burro. Nada sabem, tem olho, mas não vê, falam, mas não se reconhece sua voz. Os adeptos, todos os que praticam idolatria de imagem, idolatria de homens e pessoas e coisas, se não se arrepender, não são dignos do reino de Deus. Tem que se arrepender. O foco é Trindade pagã. O foco é Trindade, mentira religiosa. Beleza? Injetaram isso com uma injeção na mente das pessoas. Por causa de quem? Deus é amor. Assembleia de Deus, Batista do Sétimo Dia. Injetaram isso lá no passado, lembra? Há 150 anos atrás, há 225 anos atrás, injetaram isso. Calvino, Lutero, né? Tá entendendo? E eu tô errado. As convicções mostradas a todo mundo tá errado. Não precisa nem ler a Bíblia. É só olhar para as obras desses caras. Eles vêm com carinha de anjinho, de fraternidade, de amor ao próximo. Aonde? O que é que adianta ganhar a tua alma, ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E a tua alma não, perder a tua alma. O que é que adianta ser um bom padre, um bom religioso que usa saia e está mentindo para o povo, enganando o povo, usando o nome de Cristo e ainda diz o amém? Você não sabe nem o que é o amém, rapaz. Se você soubesse o que é o amém, vocês tirariam da sua língua. Nunca mais pronunciaria a palavra amém. A idolatria religiosa é maldita no meio das pessoas. É um câncer. É um câncer que domina, até dá um problema mental na pessoa e ela fica cego, delta para baixo. Treva. Olho fechado, escuridão, treva. Gente, vocês viram o que Israel fez, os europeus fez, saxões o povo cita, os bárbaros, germanos, desde Salomão, um pouco antes, Nimrod, a estátua da visão de Nabucodonosor, o que ela era? Ela é uma tipologia do anticristo. Nimrod é a tipologia do anticristo, da nova ordem mundial. A Bíblia está mostrando tudo isso para vocês se libertarem do mal religioso que enquadrou o mundo inteiro. E o nosso país está assim, seguindo linha calvinista, arminiano, pré- e pró-tribulacionista, adventismo, vertentes que são filhas da Igreja Católica Romana. Ela só mudou da Mesopotâmia e veio para a Grécia. Só isso. Olha os países germânicos, olha a história das cruzadas. Tudo em nome da Trindade. Tudo guerra santa. Mas eles não sabem explicar por que de 2000, lá de Adão até Abraão, não tinha Bíblia.
não tinha a palavra de Deus escrita? Por quê? Muitos diziam, não tinha papiro, não tinha isso, não tinha aquilo. Sabe por que não tinha? Porque aquilo é uma referência para as pessoas que estudam a palavra de Deus e se curvam diante dela e aprendem que a palavra de Deus não é mais para os sábios. A palavra de Deus é para o desobediente, para o pecador, o que está morrendo. Entendeu? A palavra de Deus, ela é para os que ainda não têm coragem, não têm poder e não têm autoridade e domínio próprio de destruir o pecado quando te junta. Esse sistema de Constantino para frente, 300 depois de Cristo, o que é que ele fez? Ele viu que com a religião, com o evangelho de Cristo, ele dava para escravizar o povo. Por que eles fizeram confessar os pecados e pagar? Tinha que pagar uma oferta ou uma taxa para a igreja católica daquela época para expiação de pecado, para Deus perdoar os pecados. Aí confessava com o bispo, com o padre, o cardeal daquela época, seus pecados, tantas Ave Maria, tanta isso. Já que nós falamos na Ave Maria, me clareou uma coisa aqui na cabeça. Já que eu estou com o vídeo ao vivo, falem para mim quem é a Maria, que essa estátua Maria, me fala a origem dela. Eu tenho fonte, eu tenho base, eu tenho fato, e contra fato não há argumento. Beleza? Semíramis. Todas as mulheres que são tipologia do passado, de deusas, princesa Diana, tudo isso, só vem mudando o nome e a forma, mas é realmente deuses pagãos. Entenderam? Aparecida, só isso. Por que a Aparecida não desce da onde ela está aí? Aquele Cristo Redentor, por que eles não descem e vêm salvar o nosso país? Eu vou chegar na Trindade, de novo. Quer ver? Por que eles não salvam o nosso país? Se nas esquinas da nossa cidade está assim de deuses, Maria, e por que não salvam o nosso país? Não vão lá pregar a palavra de Deus pro Bolsonaro, pro Lula, pro quinto dos infernos? Por que esses deuses que são santos no nosso país não vão falar de Jesus pro povo dele? Por que esses deuses que estão nesse abençoado Brasil não fala de Deus, não lê a Bíblia para ele, nem para os que são devotos deles? Precisa o homem falar alguma coisa. E ainda quando o homem fala do povo dele, o povo ainda vive correndo atrás de mentira. Ainda Deus chama, povo louco, povo sem juízo. Vou virar o meu rosto, vou deixar esse povo ir sozinho, vou ver se eles vão vencer com suas próprias forças e com seus próprios deuses. Está lá escrito. Isso é para pecador, isso é para idólatra. Eu não posso admitir que o meu país seja governado por santos de imagem de escultura. E esses religiosos dizem que é só uma imagem representando uma coisa boa. Então por que nenhum não fizeram uma imagem minha? De tantas coisas boas que eu tenho feito e ninguém tem falado. Mas os que têm passado no meu caminho têm que engolir. O meu Deus, Ele me livrou, Ele me salvou e eles contaram o milagre. Eles têm que contar milagre, porque meu Deus não é um Deus de merda. Não é um Deus que tem que ser carregado. O meu Deus, Ele não tem trindade. Ele é Pai, o Filho e Ele é único. E ninguém vai ao Pai senão pelo meu Cristo. E ninguém vai ao meu Deus sem o meu Cristo. E ninguém vai ao meu Cristo sem o Pai. Se Ele não revelar o Pai para as pessoas, o Filho para as pessoas, ninguém vai. O poder dele é impoluto, inviolável. Ele é único. Ele não tem terceiro espírito. Ele tem um espírito só chamado o Espírito de Deus.
santo, inviolável, incorrupto, incorruptível, acima dele não há ninguém. Beleza? Santo Espírito é o poder de Deus em sua própria pessoa. Então só há dualidade divina, celestial, universo único, acima deles não há ninguém, não há outro espírito, não há outro terceiro Deus, é só dois. Ele cortou a trindade agora, a terceira pessoa da trindade pagã. Delta para baixo, dualidade para baixo, treva, inferno, Gradael, Iecum, Cazael, tudo essa raça. Vocês não estão entendendo. A Bíblia está falando e revelando ao mundo a paz que Jesus Cristo não deu. Será que as pessoas não estão entendendo que está tudo pronto para uma guerra enorme? E depois dessa guerra vai ser colocada um palco maravilhoso e as pessoas não vão sofrer mais. Vai estar tudo pronto para ela, ordem mundial. Na virada da era de peixes para a nova era, a era de aquários. No livro de Lucas tem essa revelação e ninguém vê isso. Nas festas judaicas fala sobre isso. Nas duas casas de Israel fala sobre isso. Os profetas menores falam isso. Abraão, Moisés, o sistema cabalístico fala sobre isso. O ocultismo está dizendo isso que vai acontecer. Até os caras que são mais falados sobre o mundo, os muçulmanos estão dizendo que isso vai acontecer através das festas judaicas. O mundo está dizendo que vai acontecer esse fato. E as próprias revelações da palavra de Deus estão dizendo que ele está apontando a época que vai vir. E ninguém imagina, ninguém lê, eles lê e lê de qualquer maneira. Sem ter discernimento que realmente todo o sistema mundial está dizendo isso. Quando eles fizeram aquele negócio lá no túnel de Gotardo, na Suíça e na França, eles estão aí na internet dizendo que ninguém está vendo. O povinho burro atrasado. Entendeu? Tá todo mundo falando que vai acontecer em que época? Em que época? Tá lá. A palavra diz. Apocalipse revela. Há uma chave entre Apocalipse e Enoque. Fala das 10 semanas, revelando as 10 semanas. Tem quebra-cabeça que precisa sair de dentro da Bíblia para montar a Bíblia. Todo o sistema quântico, todo o sistema de partículas, astrologia, ciência, faculdades mentais, a alma, o psique, a alma, o contexto, já está dizendo, não existe nada disso, isso é tudo uma organização criada para levar o povo para o matadouro. O diabo não é burro. Esses caras são completamente organizados para dizer que há uma trindade. E eles precisam que as pessoas sejam seduzidas a acreditar que essa trindade é de Deus. Essas pessoas estão sendo seduzidas a acreditar nisso. E qual é o caminho delas? Apostasia, desigrejismo, decepção. Porque quando houve uma verdade, elas vão fazer igual o João. Pô, eu fui para um lugar deserto e quando cheguei lá, fiquei me perguntando quem era Deus, para onde ele foi, quem era aquele pai. Entendeu? João o profeta, o discípulo de Jesus, falou isso.
Um livro de Judas, um livro só, uma mensagem só. Ali tem revelações extraordinárias do mundo satânico. Ali fala de todo o sistema religioso causado por organizações religiosas que tem o título Cristo, Vigário Filho de Dei. Tem lá Allah Akbat, criado por Maomé, lá em Medina, em Meca, em 571. Foi onde ele nasceu lá em Meca. A família dele vinha dos Quraishitas e daí foi embora. É tanta coisa que a gente vai falando que a gente vê na mente, que Deus o livre. É tanta coisa que muitos não vão assimilar. Só as 5 cruzadas, eu vou citar uma só, a cruzada que envolveu o Salatino com os romanos. Por que eles estão brigando? Por que dizem guerra santa? Será que ninguém entende que há algo muito mais perigoso acontecendo no nosso universo terrestre? Quando tu faz a numerologia delta, entende os delta, tu não fica num quadro, numa lousa, como às vezes tem muita gente aí, tipo, o Axel fica ali, né? Beleza, tranquilo? Ou como... Cara, então assim, ó, tem muitas vertentes que estão falando a verdade, que estão abrindo os olhos dos homens, e as pessoas estão lá massacrando. Mas uma maldita igreja, uma maldita pessoa que está com a mão dentro do óleo, revelando, fazendo macumba, tem mais de 700 milhões de pessoas. O povo é feiticeiro. O povo que está no meu país é macumbeiro. Vive atrás de gleceolália, choleolália. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não vou explicar para vocês vão estudar. Vocês não são inteligentes, vocês não são teólogos, vão estudar. Existem alguns livros ocultos de magia negra que eles contam. Pois é, eu leio isso. Os crentes não leem porque são os crentes. Ai, meu Deus, demônio. Até na invocação da Goétia, presta atenção, dizem que essas línguas estranhas são os demônios para deturpar as coisas de Deus, para fingir que é Deus, que é língua de anjos. Os ocultistas, a maioria deles sabem disso, revelam em seus livros. Que aquela língua estranha falada nos evangelhos é tudo mentira. Você está entendendo? Eu tenho livros aqui que provam isso para vocês. Está entendendo? E quando eu descobri a verdade, eu botei Deus na parede, eu disse, ou vem do teu reino, ou tira fora de mim. Ele tirou fora o desejo de falar. Ele disse, isso não procede do meu reino, meu filho. Imediatamente eu cortei a minha língua. Nunca mais essa língua pronunciou uma palavra vã de Xeleolália e Glessulália. Então, esse mundo religioso está trazendo um mal tão grande. Ele está preparando as nações, ele está preparando as pessoas. E Deus está levantando pessoas para falar, e vocês estão tudo ignorando as pessoas. Estão chamando de louco, estão chamando de doido, não estão dando atento. Mas o bagulho vai ficar louco. Muitos de vocês que vão ver esse vídeo, lá na frente, no futuro, que isso aqui não vai apagar, isso vai ficar, a semente da futura, presta atenção. Homem ouve... Gente, quer ver como eu estou falando a verdade? E é de Deus o que eu estou falando, é tudo inspirado por Deus, para abrir os olhos. Paulo morreu... não estava sendo tribulado, perseguido. João morreu aonde? Olha os mártires de Jesus aonde morreram. Abriram as pernas de cabeça para baixo e cerraram desde o ânus até a garganta. Quem é que fez isso? Romano. E aí? Então eu estou errado. O que Deus está dizendo em todo o sistema de Bíblia, de palavra, de leitura, de livro, ele diz, quem é sábio para que entenda essas coisas? Deus está dizendo que a palavra dele é sabedoria para ensinar as pessoas a ter discernimento do quê? De parábolas, para compreender as palavras, discernir o evangelho de Cristo para o futuro revelado. Aos que querem se tornar sábio. E Deus está dizendo o tempo inteiro, levantando homens como eu, como maluco, dizendo, se livrem desse sistema religioso. Não vão atrás de Aparecida, que Deus não está lá, Cristo não está lá. É mentira.
É um povo de Deus, mas estão se tornando infiel por causa das suas obras. Ah, mas eu não roubo, não mato. Tem certeza? Tem certeza disso, que você não é um assassino? Ah, eu reconheço Cristo, eu creio nele. Tudo bem. Lúcifer não, Gradael, os demônios se curvam diante do nome de Cristo. Gente, escuta o que a palavra de Deus está dizendo. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Existem demônios que não podemos acreditar neles. Eu não acredito neles. Mas houve algumas situações que Deus fez ver eu olhar para aquele demônio e o demônio falar para muitas pessoas que eles não sabem o que estão perdendo. Porque eles botam coisa na cabeça dessas pessoas para desviar eles das coisas lindas que eles largaram lá no céu. A santa habitação deles. E eu afirmo que o mundo religioso, ele quer te fazer perder a glória de Deus. Aí tu vai dizer, não vai perder, vai. Vai, porque se tu segue a Bíblia romana, tu vai. Se tu segue os rudimentos deste mundo, religiões, dogma, costume, tu vai. Vai, porque a própria palavra, inspirada por Deus divinamente, como tem dito, o que acontece? É contra ela mesmo. Porque quem escreveu a Bíblia não foi os mártires de Jesus, só Paulo que escreveu algumas coisas em suas cartas, e foram acrescentadas como canônicas. Tu está entendendo? E aí? E aí? A Bíblia não é santa. A Bíblia editada não é santa. Quem que falou isso? Me mostra que ela é santa. Onde está a santidade da palavra ali? Como uma pessoa imunda pode escrever a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como. Deus permitiu isso, porque sabia que eu ia falar isso hoje para alguém que vai ver isso aqui. E a maioria não vai concordar, porque a maioria acredita na Trindade. E a Trindade é o caminho para a idolatria, é o caminho para te ficar no lado do anticristo. Em tempos idosos, é doutrinando teus filhos, porque eles veem que tu segue a doutrina Trindade, e eles vão também seguir o exemplo, porque você é o exemplo dos teus filhos. A palavra de Deus, ela é uma instrução para que tu se torne sábio e que tu venha buscar o conhecimento da verdade em espírito para poder sair das caçapas do teu dia que o diabo joga, principalmente a religião. Por que Jesus Cristo fala, ou Deus fala na palavra dele e diz: o meu povo se tornou inimiga da sua própria gente? Por que me falam isso? Me fala por que Deus está falando o tempo inteiro isso? Por quê? Porque no meio do povo é só briga. Paulo se refere uma coisa interessante. Será que não há um sábio no meio dos irmãos para resolver questões triviais dessa vida? O que adianta estar com uma igreja aberta e não ter um sábio para ajudar os irmãos a crescer? Os irmãos também fumam maconha, cheiram cocaína, estão tudo alucinados, viajando. O que acontece? O que acontece? Eles, em vez de se obedecer, dirigido por Deus, e fazer o que é o de bom senso, eles seguem o seu próprio argumento, as suas próprias convicções. Eu cheguei para um cara aí, te falei que é traficante, largou da droga. Eu cheguei para ele, o negócio é o seguinte, cara. Ou tu escuta o que é o bom senso, não vai pela tua própria opinião, que tu vai te ferrar. E realmente, tá afundando. Tá afundando. Todos que eu falei, vai afundar se tu for por tua própria opinião e não seguir o bom conselho, o bom juízo, que é o Cristo. Afundaram. A vida deles estão assim, de perna pro ar, delta para baixo. E aí?
entendeu? Inferno, treva, problemas. Ah, ele é o filho pródigo. Rapaz, que filho pródigo? Eu não caio nessa conversa de filho pródigo. O cara sabe que não tem que ir para o mundo. O cara sabe que se sair da casa do pai, ele não vai ter mais o conforto da casa do pai que ele vai ter lá na rua. Há um provérbio popular que diz: filho que não escuta o pai e a mãe, o mundo educa. Entendeu? O traficante, quando vai traficar, ele sabe que não pode traficar. Ele vai porque ele quer, então guilhotina nele. Chicote no tchô. Entendeu? O salário do pecado é a morte. A morte o que é? Feitiçaria. A Santíssima Trindade diz assim: o cara morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, Deus fez uma pergunta para ele. Eu vou contar uma parábola para vocês entenderem o que eu estou falando da Santíssima Trindade e de todo o sistema religioso. O que está por detrás dela? As campanhas que são feitas por detrás dela. Olha só. Aí chegou lá no céu, o cara disse assim: Deus falou para ele: tu queres conhecer o inferno? Ele não conhecia o inferno. Não, quero ir lá conhecer o inferno. Sabe o que aconteceu? Adivinha? Ele foi pro inferno. Chegou lá, maravilha. Um lindo pasto bonito, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo bonito. Os amigos dele bebendo lá no inferno, era uma maravilha. Sexta-feira, um anjo veio buscar ele. Chegou na presença de Deus e Deus perguntou para ele assim: o que você decidiu? Não tem mais volta a decisão que tu tomar. Não, eu quero ir no inferno, meus amigos estão todos lá, e largou ele no inferno. Quando chegou lá no inferno, viu aquele ranger de dente, aquele calor infernal, todo mundo gritando, os amigos dele tudo gemendo. Aí perguntou: Satanás, eu tive aqui, era uma bênção semana passada, como é que agora está assim? Enquanto nós estávamos fazendo campanha para tua alma vir para cá, o inferno era maravilhoso. É essa a mentalidade do diabo, é essa a mentalidade do anticristo, é essa a mentalidade da falsa religião que vem se passando por mocinha Cristo. Eles estão apresentando ao mundo um Jesus. Só para vocês terem uma ideia, os hinduístas esperam o Avatar. Os budistas esperam o quinto Buda. Os judeus esperam o Messias. Os muçulmanos estão esperando quem? Quem? O Mahdi. e Mahdi. Beleza? E os cristãos estão esperando quem? Cristo. Quem são os cristãos? Os católicos se consideram cristãos. Mas qual é o Cristo deles? O que está escrito na coroa do padre? Vigário, filho de Deus. Estão dizendo que ele é o vigário, filho de Deus.